Súmula 451. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Súmula 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal, vedada a atuação judicial de ofício. Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Súmula 454. Pactuada a correção monetária nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial TR a partir da vigência da Lei 8.177. Súmula 455. A decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso de tempo. Súmula 456. É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da vigência da Constituição Federal. Súmula 457. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Súmula 458. A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros. Súmula 459. A taxa referencial TR é o índice aplicável a título de correção monetária aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Súmula 461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário, certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Súmula 462. Nas ações em que representa o FGTS, a Caixa Econômica Federal, quando sucumbente, não está isenta de reembolsar as custas antecipadas pela parte vencedora. Súmula 463. Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Súmula 464. A regra de imputação de pagamentos estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. Súmula 465. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento de risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. Súmula 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo, quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Súmula 467. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 468. A base de cálculo do PIS até a edição da MP 1212 era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador. Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A segunda sessão, na sessão de 11 de abril de 2018, ao apreciar o projeto de súmula 937, determinou o cancelamento da súmula 469 STJ. Súmula 470. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear,
em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. A segunda sessão, na sessão 27 de maio de 2015, ao julgar, determinou o cancelamento da súmula 470 STJ. Súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula 473. O mutuário do sistema financeiro de habitação não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Súmula 475. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Súmula 476. O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido, se extrapolar os poderes de mandatário. Súmula 477. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Súmula 478. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 480. O juízo de recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 482. A falta de ajuizamento da ação principal, no prazo do artigo 86 do CPC, acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Súmula 483. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo, por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Súmula 484. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Súmula 485. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes de sua edição. Súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor, que seja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Súmula 487. O parágrafo único do artigo 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à sua vigência. Súmula 488.
o parágrafo 2º do artigo 6 da Lei 9.469, que obriga a repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. Súmula 489. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual.